Graça e paz, queridos. Deus é muito bom. Estou tomando café da manhã. Como hoje eu estou de folga e dormi um pouquinho a mais, ou seja, descansei mais um pouco, porque quando eu vou trabalhar eu acordo logo cedo. Tomo o meu café da manhã e vou para o trabalho. Bem, mas não é isso que eu quero falar. O que é que eu quero falar para vocês? É que da mesma forma que eu tomo ou que eu como o meu alimento natural, eu também tenho que comer o meu alimento espiritual. Eu e algumas pessoas, no Brasil, tomamos o café da manhã, almoço e a janta. Ou seja, a gente faz o café da manhã, faz o almoço e a janta. Eu sei que, infelizmente, existem pessoas que não chegam às vezes passam um dia, tomam só uma refeição ou duas refeições por dia, alguns por questão de saúde ou dieta, e outros porque não têm condições mesmo de se alimentar. E tem pessoas que às vezes passam 2, 3 dias com fome. E eu oro ao Senhor para que essas pessoas que estão nessa situação, elas possam ser socorridas, que Deus possa tocar no coração de pessoas para os ajudar. Porque não é brincadeira alguém passar necessidade. Da mesma forma que você se alimenta do café da manhã, do almoço, da janta, para que você não morra fisicamente, você precisa se alimentar da palavra de Deus para que você não morra espiritualmente. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, perseverar firme em Deus. Aí você vai lá para o Evangelho, ou as cartas aos Hebreus, no capítulo 10, quando ele diz o seguinte: o justo viverá da fé. Se você é justo, você vai viver da fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso é Deus dizendo para o homem que ele não deve recuar, que ele deve viver para a fé, ou seja, da fé, o justo. Ele diz no versículo 39 de Hebreus 10, mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E você vai lá para 1 João, Evangelho, as cartas, 1 João, capítulo 5. A partir do versículo 18, quando ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Versículo 19, ele diz: conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. E no versículo 19 ele diz: sabemos que somos de Deus,
mas que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bem, querido, se você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, está resolvida a situação? Tá. Você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. O que é que agora você precisa fazer? Você precisa agora se alimentar da palavra. Assim como você se alimenta no corpo, no físico, você precisa se alimentar no espírito. O Senhor Jesus, ele disse que as palavras dele eram espírito e vida. Ele disse que aquele que recebeu a ele como único e suficiente Salvador, diz que nele torna-se uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher estava lá em uma fonte e aquela mulher, ela estava tirando água. E o Senhor Jesus chegou para a mulher e disse: me dá-me de beber. E ela olhou para o Senhor Jesus e disse: como tu, sendo um judeu, pede a mim que me dê água, sendo eu uma samaritana? Por quê? Porque existia uma briga religiosa entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus quebrou aquela briga religiosa, mostrando que não é a religião que salva. Tem muita gente aí que tem sua religião, mas o que salva o homem é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele disse para aquela mulher: se você beber da água que Ele der, em ti surgirá uma fonte de águas vivas e você nunca mais vai ter sede. Aí ela disse: Senhor, dai-me de beber dessa água. Essa água que ele fala é a palavra dele. A palavra dele. Se você quiser saber onde é que está essa passagem que eu falei, você pode até digitar no Google aí na sua Bíblia, quando vai falar sobre a mulher samaritana, ou Jesus, quando ele pede água, né? Ele para em um poço, e ali ele tem sede, e vai pedir água. Se você se afastou do Evangelho de Cristo, se você se afastou da palavra de Deus, volte para o Evangelho. Não, eu tenho Jesus, já aceitei Jesus. Quer dizer que você pediu namoro a uma pessoa, ou seja, a um homem ou a uma mulher, e você deixou aquela pessoa de lado e vai passar-se o tempo, vai passar-se 5 anos, 6, 7, 10, 20, depois desse tempo todinho você vai procurar essa pessoa. Lembre-se que você pediu namoro. Ou seja, se você veio para Cristo, se você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, você noivou, você passa a ser a noiva, ou seja, o noivo ou a noiva. O noivo é o Senhor Jesus. Simbolicamente, espiritualmente, você passa a ser a noiva. E que tipo de noivado é esse que você pede o noivado e deixa o noivo de lado? Depois de 10 anos, você vai procurar esse noivo. E chega lá, esse noivo já tem casado. Porque é o que vai acontecer com muita gente que não está mais indo para a igreja,
que não ora mais, que não busca mais a presença de Deus e que se agrada das coisas do mundo, porque no mundo jaz o maligno. Então, se você abandonou a fé, não, eu só saí da igreja. Você diz que só saiu da igreja. Tem muita gente que por causa de algumas coisas sai da igreja, mas vão para outro lugar, para outra igreja congregar. Tem pessoas que saem da igreja, abrem um ministério. E tem pessoas que saem da igreja porque não gostei daquilo, não gostei disso. Mas essas mesmas pessoas que saíram da igreja, que não congregam mais, essas pessoas passavam a noite acordado em festas, enchendo a cara de bebida, se drogando, fumando, bebendo. E elas não reclamavam não. Estava ótimo para elas. Aí é onde entra a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu em terreno espinhoso e uma parte caiu em boa terra. Ele diz, e multiplicou a 30, a 60 e a 100 por um. Você sabia que a palavra é uma só? A semente é uma só? O semeador pode ser vários. Mas o semeador, ele vai semear a boa semente. Talvez ele não esteja andando de acordo com o que diz a palavra, mas ele vai semear a boa semente. Se estiver baseado aqui no que diz as Escrituras, é a boa semente. Porque tudo aquilo que for semeado, que for pregado, que for ministrado, você tem que comparar com as Escrituras. E para isso você precisa pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o homem, Ele é que ensina, Ele é que abre os olhos do entendimento. A semente é pura, a palavra é pura, mas porém, por mais que atrapalhado, que cheio de erros seja aquela pessoa que esteja semeando, mas ele vai semear a semente é incorruptível, a verdadeira semente. O que vai fazer a diferença em tudo isso aí vai ser o terreno. Se o teu terreno for um terreno, que ele diz, à beira do caminho, lugar de passagem, que diz que vem as aves do céu e come, porque entrou no ouvido e saiu no outro, não penetrou para o coração. Aí ele diz, e outra parte caiu em terreno pedregoso. O terreno pedregoso é aquele terreno, é aquele coração que não tem fé suficiente, coração duro. Então não tem como uma semente crescer. Ela pode até crescer se tiver um pouquinho de terra, mas depois ela vai morrer porque vai vir o sol e ela não vai ter como fixar as raízes, porque o terreno é pedregoso. Aí ele diz, uma parte caiu entre espinhos, cresce, começa a desenvolver, mas quando vai chegando a um determinado ponto, os espinhos sufocam, os prazeres do mundo, saudade da vida de outrora, bebedeiras, orgias, prostituições, consumos de drogas, de bebidas, cigarro, amizades, sufoco. Uma parte caiu em boa terra, morreu verdadeiramente para o mal, não se agrada mais com as coisas do mundo, porque ele reconhece que no mundo jaz o maligno. Ele reconhece que quem se agrada das coisas do mundo é inimigo de Deus.
Então aquela parte que caiu em boa terra, é você que vai fazer a diferença. O terreno, quem vai dispor é você. Não é o semeador e nem a semente que vai fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença é o terreno. Porque se você colocar uma semente em um terreno que não tem água, que não tem terra, que só tem pedra, o sol vai secar, ela vai morrer. Se você colocar a semente à beira do caminho, vai vir as aves do céu e ela não vai crescer. E se crescer, logo vai morrer. Se você colocar a semente num coração espinhoso, o que é uma pessoa que tem um coração espinhoso? É aquela pessoa que reclama de tudo, que fica olhando os erros da igreja, que fica comparando as coisas, que passa o tempo todinho reclamando. Essa é uma pessoa que tem um coração espinhoso. Porque ela está criticando a igreja, mas ela não deixa de ir para as coisas do mundo. E aquele coração da boa terra é aquele coração que se arrepende. É aquele coração que, mesmo cheio de falhas, reconhece que sem Deus ela não tem para onde ir. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa perdida. Imagina o seguinte, você vai para um determinado lugar, uma cidade bem distante, e digamos que você chega ali naquela cidade 10 horas da noite e estejam todas as pessoas dormindo, poucas pessoas na rua e você não conhece ninguém. Você não tem um celular para você olhar o Google Maps ou pesquisar algum nome de rua ou endereço que você vai precisar. E aquelas poucas pessoas vão se retirando e você não tem chance de pedir informações. Então você fica perdido ali naquele lugar, porque você não sabe para onde vai. O Senhor Jesus, ele falou com um homem conhecido como Nicodemos. Ele disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado. Tem o Espírito Santo para guiar ele. As pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador são pessoas que não têm certeza de salvação. Elas estão mortas espiritualmente. Elas não têm uma esperança. Então para elas tanto faz. Elas vivem a vida de todo jeito, aproveitam de todo jeito. Agora só que do jeito errado. Mas as pessoas que têm Jesus como único e suficiente Salvador, elas têm plena convicção. Elas têm certeza para onde elas vão. Porque o Senhor Jesus, ele disse: aqueles que creem em mim, mesmo que estejam mortos, ou mesmo que estejam morto, de forma alguma morrerá. Ele disse que eu o ressuscitarei. Não é uma promessa de um pastor, de um irmão da igreja, de um homem qualquer. É uma promessa do Deus vivo, do Verbo que se fez carne, de Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Então, se você se afastou da igreja, eu não gosto mais daquela igreja porque tem algumas coisas que eu não concordo, tudo bem, mas procure uma igreja evangélica que pregue a palavra. E aquilo que não estiver de acordo com a palavra, corrija, mas corrija com convicção de que está certo. Porque muitas das vezes as pessoas querem corrigir algo que elas acham que é certo, mas que o erro está nelas. Paulo foi perseguido, os judeus foram perseguidos, os crentes foram perseguidos. E colocaram ele nos pés, ou no tribunal de um homem conhecido como Gamaliel. E disseram: esses homens estão pregando coisas que não é costume nosso.
Não é costume nosso. Eu aprendi orando para santo. Eu cresci orando terço, com orações sem fundamento, sem vida, colocando outro intercessor a não ser Jesus Cristo. E depois eu vi palavras que mudaram tudo aquilo dali, tudo aquilo de ruim que eu aprendi, tudo aquilo de errado que eu aprendi. E hoje eu sei que o intercessor da minha vida, a quem eu oro, é a Deus em nome do Senhor Jesus, porque é o correto, porque é o que as Escrituras dizem. Não é santo nenhum que vai me salvar, não é santo nenhum que vai interceder por mim. Não vai ser Santo Expedito, São Severino do Ramo, São Pedro, São Paulo, não, vai ser Jesus Cristo. Todos aqueles homens tiveram uma parcela de glória, de dignidade, mas eles não são dignos para interceder por você diante de Deus, porque quem intercede diante de Deus para você, por você, é Jesus Cristo. Nem Maria, que foi mãe dele como homem, intercede. Se você faz esse tipo de oração, é uma oração nula, não está servindo de nada. Deus não recebe esse tipo de oração. Deus recebe a oração perfeita, onde diz: Pai, em nome do Senhor Jesus. E Deus te faz Pai. Quando você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu aprendi da forma correta. Estou ensinando da forma correta. Então, colocaram aqueles homens, os apóstolos, os discípulos de Cristo, aos pés de Gamaliel. E Gamaliel disse: vai ver que a gente não pode impedir esses homens. Se for de Deus, vai prosperar, e se não for, vai acabar. Então o que é de Deus prospera. Porque se a gente impedir esses homens, sabe lá se a gente está combatendo contra Deus. E a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Mas você precisa voltar para sua casa. Quando eu digo sua casa, se alguém magoou você no lugar que você estava e você não consegue perdoar, peça a Deus força para você perdoar. Procure outro lugar, busque perdão no seu coração e procure outro lugar, mas não deixe de congregar, porque senão você vai morrer espiritualmente. Conheço muita gente, eu tenho Deus, e eu vejo hoje como é que está a situação dessas pessoas. Não oram mais, não se alegram mais com a palavra de Deus, não evangelizam mais, voltaram aos velhos vícios, às velhas práticas, e hoje vivem se maldizendo, falando palavrões, reclamando, murmurando, falando palavras negativas. Por quê? Porque morreram na fé. E se você chegar para essas pessoas e disser para elas, elas vão dizer: não, eu já tenho Deus. Vai em um presídio, vai em determinados lugares, ou até mesmo num cabaré, né? Um cabaré é um lugar onde as pessoas, um prostíbulo, e pergunta se alguém ali crê em Deus. Muitos vão dizer que crê em Deus. Muitos até vão dizer que tem Deus. Você sabia disso? Em presídios, em bordéis, prostíbulos, casas de show, bares, lugares de orgia, eles vão dizer. Boca para fora. Onde é que você vai encontrar um servo de Deus, um filho ou uma filha de Deus,
É o lugar mais comum de você encontrar um filho e uma filha de Deus. É na igreja evangélica. Aí você vai encontrar. Talvez tenha alguns ali que sejam joios. Mas com certeza a maioria vai ser o trigo. E aqueles que são joios, que se arrependam e se convertam. Você foi chamado para fazer a diferença. Se você não concorda com os erros, então corrija os erros fazendo o que é certo, não se desviando, se afastando de Deus. Graça e paz. Vou concluir o meu café da manhã. Tanto no corpo como no espírito. Graça e paz.